Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, aqui no estúdio. Vera. Oi, boa tarde, Sardenberg, Nadédia, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Delícia fazer aqui olho no olho com vocês, Pode como ler disse a mesa doutora aqui Leni. com a nossa proteção, certinho aqui. Oi, Vera. Bom, e o nosso assunto é o presidente Bolsonaro, né? Ele esteve em Cuiabá, nossa Camila Ribeiro lá de Cuiabá deu a reportagem e o presidente... daquele jeito dele. Primeiro ele falou, Vera, que ele estava disposto a dialogar com o ministro Barroso e com o ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que ia pedir impeachment, mas agora ele disse que ele está a fim de dialogar, que não tem problema e tal. Só que depois ele falou que o Brasil está sob uma ditadura branca, ditadura comandada por poucas pessoas, que é o Moraes e o Barroso, e que no dia 7 de setembro vai ter uma nova independência, que o povo vai à rua lutar pela liberdade, porque a nossa liberdade está em jogo. Ele disse que ele, Bolsonaro, vai participar de manifestações em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo. E falou com muito entusiasmo da autorização que ele deu de posse de armas para os fazendeiros, né? E que, inclusive, ele falou assim, inclusive fuzis de repetição, porque o homem armado nunca será escravizado. E estava sem máscara o tempo todo. Que diálogo. Foi um combo completo, né, do bolsonarismo. Um combo completo. Porque é isso, ele acena ao diálogo com duas pessoas que ele vem batendo há meses, há semanas, as quais ele disse que iria pedir o impeachment, que levaria em loco no Senado um pedido de impeachment desses dois ministros, para em seguida barbarizar. Nesse caso, foi muito imediatamente. Ele geralmente dá algumas horas ou alguns dias entre o aceno falso ao diálogo e a barbaridade. Nesse caso, já foi tudo casado. Ele acena e depois barbariza. O que torna inviável qualquer diálogo, Sardenberg. Uhum. Por isso é que ontem, depois de receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de receber o ministro Ciro Nogueira, o presidente do Supremo, Luiz Fux, não se comprometeu com nenhum diálogo. Não se comprometeu a remarcar tal reunião entre os chefes dos poderes, porque é inviável um diálogo com Bolsonaro quando ele quer dar as cartas. É um diálogo nos termos dele. E quais são os termos do presidente da República hoje? São esses de dizer que o sistema eleitoral não é seguro e que o Supremo Tribunal Federal atenta contra as liberdades, quando isso não é verdade. O que o Supremo tem feito é justamente uma contenção de pessoas e de atos que, esses sim, atentam contra as liberdades e contra a democracia. Então, a gente segue no impasse institucional e entre os poderes, não mudou uma linha em relação a isso, e o presidente está ali tateando para ver o que faz com a sua própria ameaça de pedir o impeachment desses ministros. Os ministros dele, os parlamentares, estão numa cruzada para tentar demovê-lo disso, como a gente vem dizendo aqui no CBN Brasil há dias. Uhum. Ele já topou não ir pessoalmente levar, mas fica tateando para ver se vai ou não vai. Ele fica nesse morde e assopra. Hoje à noite, o que é que nós temos? A live, né? A live. A famigerada live. Então, a gente vai ter que ver qual personagem virá para a live. Se é o Bolsonaro que tenta fingir que vai contemporizar, ou se é o Bolsonaro que vai para o all-in, para a barbarização. E esse ato do dia 7 de setembro, que ele vem falando, que apoiadores seus vêm falando, tem tudo para se mostrar um ato contra as instituições, contra o Supremo e contra o Congresso. E contra o Senado, né? E nessa live de hoje, ele disse mais cedo que ele... provavelmente aquele jeito dele, não sei ainda, parece que está pronto e tal, queria levar o presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, para apresentar provas de corrupção em gestões anteriores. Já houve várias investigações, né, de corrupção ligadas à Caixa Econômica Federal, ao BNDES, ao Banco do Brasil. Essas corrupções aconteceram,
Mas o foco do presidente sempre nisso, né? As supostas caixas pretas que ele diz que vai abrir, tem sempre o componente eleitoral. Bolsonaro está em campanha permanente. Então, as lives são sempre um evento de campanha, que são realizadas dentro do Palácio da Alvorada, que vem a ser um prédio público, residência oficial do presidente. Ele leva os seus integrantes do governo para lá para serem escada de uma campanha eleitoral antecipada. Ele quer fazer isso por quê? Porque saiu pesquisa essa semana. Sempre que sai pesquisa, ele fica desesperado. E o que as pesquisas desta semana mostraram? A da XP e outras. Que qualquer um vence ele no segundo turno. E que o Lula continua bem. Então, a partir disso, ele volta com a história de olha como era no tempo do PT, olha a corrupção. Todo mundo sabe que havia essa corrupção. Essa corrupção foi investigada e foi punida em alguns casos, em outros não deu em nada. Mas a insistência nesse assunto é uma insistência de cunho eleitoral, né? E você teme pelo 7 de setembro? Sardenberg, eu acho que a gente vai ver aqui e ali manifestações desse golpismo que está aflorando na sociedade, que o presidente instiga e aflora na sociedade. Essa ideia de que pode haver intervenção militar, de que o artigo 142 da Constituição é uma permissão para que as Forças Armadas atuem como poder moderador, algo que não existe. Isso tudo vai aparecer. Eu acho que não vai ser nada grande, mesmo porque, inclusive entre as lideranças dos caminhoneiros, tem uma divisão quanto a realizar isso. E vamos ver como vão se comportar as próprias Forças Armadas. Havia uma disposição por parte delas de não realizar desfiles, de tentar distensionar o ambiente. Acredito que o presidente vai pressionar para que haja o desfile e para que ele ainda assim vá a esses outros atos antidemocráticos. Então, a gente vai ver cenas desse bolsonarismo em ação, mas eu, por enquanto, não tenho indicativos de que a gente pode ter confronto ou de que pode ter algo mais sério. Mas é isso. É sempre a insistência em esgarçar os limites das instituições, os limites de até onde você pode ir na pregação de um discurso antidemocrático e golpista. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, muito obrigado pela visita. Volte Obrigada, queridos. Possível, que aqui nós tomamos todos os cuidados. Sempre um prazer vir ao estúdio e fazer essa conversa com vocês olho no olho. Até. Até mais.